E hoje, Padre Flávio vai abordar um tema muito importante que diz respeito à paternidade. Coincidentemente, em agosto se celebra o Dia do Padre. Isso. E também se celebra o Dia do Pai, que parece que tem uma similaridade, uma confluência bastante importante e positiva. Padre Flávio, então, boa tarde, bem-vindo aqui ao Jornal Centro-Sul. Boa tarde, Erivan, boa tarde àqueles que nos acompanham, o Jornal da Centro-Sul, e essa minha participação todas as segundas aqui ao seu lado, abordando temas da atualidade. De fato, ontem nós celebramos o Dia dos Pais, o calendário civil. E, ancorado, então, nessas comemorações civis, nós vamos elaborando os comentários que eu partilho com você e com os espectadores do nosso jornal. E ontem nós celebramos o Dia dos Pais. Padre Flávio, Dia dos Pais é um tema que possui um link também com a palavra de Deus, com o projeto de Deus. É interessante essa observação que você faz. Nós que somos católicos, uma das primeiras proposições do nosso credo é crer em Deus Pai Todo-Poderoso. Nós acreditamos que nós somos criaturas, frutos do desígnio, do amor providente de Deus. É tanto que o primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis, diz que nós somos criados segundo a imagem e semelhança de Deus. E o livro do Deuteronômio, capítulo 32, verso 6, afirma de maneira direta, Ele é o nosso Pai. E na oração do Pai Nosso, Jesus, quando ensinou aos seus discípulos a rezar, e consequente a nós, convida que nós nos dirijamos a Deus, chamando-o, nominando-o de Pai. Pai nosso que estás nos céus. E depois Paulo vai dizer nas suas cartas que nós recebemos uma grande honra de sermos chamados filhos e filhas de Deus. Padre Flávio, agora na contemporaneidade, uma palavra grande, Como é que está hoje essa percepção do pai, o senhor que é padre e que é pai também das comunidades, no caso de uma comunidade concreta, a comunidade de Campo Grande do Piauí, mas como está, na opinião do senhor e naquilo que o senhor naturalmente reflete, a posição do pai, o acatamento do pai pela sociedade, enfim, a projeção da figura do pai? A figura masculina que exerce, digamos assim, o dom, a vocação da paternidade, ela é imprescindível no processo de educação das novas gerações. Nós, do ponto de vista psicanalítico, psicológico, para desenvolvermos a nossa personalidade, precisamos nos espelhar em alguém. E esse alguém, geralmente, são os mais próximos, o pai ou a mãe. Estudos clínicos na área da psiquiatria, da psicologia, indicam que a ausência da figura paterna na vida de uma criança em processo de desenvolvimento traz ao longo da vida muitos prejuízos para a formação da personalidade, do caráter da pessoa adulta. Mas hoje, Erivan, na contemporaneidade, palavra que quer dizer o tempo que nós estamos vivendo, nós estamos percebendo, sobretudo a partir dos últimos 30 anos, um esvaziamento da figura do pai no seu aspecto de pai provedor. Porque a paternidade ela se expressa em várias maneiras. Tem a paternidade biológica, aquele que, na união com uma mulher, gera uma nova criatura. Tem a paternidade legal, quando a nova criatura recebe um nome, e esse nome a habilita a ser filho de. Então, se tem a anágrafe, o registro de nascimento, e lá está indicada a paternidade. Quem é o pai? Quem é que dá o nome a essa criança? Essa paternidade legal e a paternidade biológica, elas desaguam num terceiro tipo de paternidade, que nós poderíamos chamar de pedagógica, no sentido de que aquele que dá o nome assume também a incumbência de formar a nova criatura, o filho, a criança que por ele foi gerado. Então, a contemporaneidade, ela vê se desgastar o modelo do pai provedor, que é aquele pai que, embora presente na família,
ele se preocupava sobretudo com a manutenção do lar e com o exercício da paternidade no sentido de exercício da autoridade. Ele exercia a autoridade na proporção que exercia, dava o suporte econômico tanto aos filhos como à mulher, mas afetivamente ele não se deixava envolver. Então nós estamos assistindo, nos nossos tempos, que essa figura do pai como provedor, ela começa a se diluir e vão nascendo outras experiências de paternidade. Por isso que, de certo modo, nós podemos dizer, nesse tempo de tanta fluidez, já que você fez referência à contemporaneidade, nós falamos de sociedade líquida, de liquidez dos afetos, dos sentimentos, de finitude da verdade. Nesse tempo assim de contestação de tantas ideias e de tantas figuras, que faziam parte do imaginário do homem e da mulher até um certo tempo, essa figura do pai enquanto provedor está em crise. Não é isso, sobretudo, em decorrência do processo de emancipação da mulher. Porque muitas questões que nós temos hoje na contemporaneidade, elas são consequência do processo de amadurecimento das mulheres e dos questionamentos que as mulheres levantam. Veja, a partir dos anos 60, nós temos o advento das pílulas anticoncepcionais e a difusão larga dos métodos contraceptivos. Então, pela primeira vez na história da humanidade, a sexualidade e a sua vivência se desliga da procriação. Um homem e uma mulher podem exercitar a sexualidade sem necessariamente esse exercício levar à geração de uma nova criança. Mas os anticoncepcionais não apenas desligaram a vivência da sexualidade e da procriação, eles deram à mulher uma maior autonomia sobre o seu corpo e, ao mesmo tempo, possibilitaram à mulher a entrada no mundo da economia. Você veja, Arivan, hoje, o IBGE, esse dado é do IBGE, eu acessei recentemente, 45% da mão de obra ativa é feminina. Então, tem um grande contingente de mulheres, economicamente independentes. Então, essa entrada da mulher no mundo do trabalho deu a ela a dependência econômica e contribuiu para fragilizar aquele vínculo do pai provedor, que mantinha, a família, e porque era aquele que controlava a economia, exercia autoridade sobre o homem e a mulher. E um terceiro elemento, para concluir esse raciocínio, hoje nós temos a possibilidade, de gerar novas criaturas, de ter filhos, sem necessariamente a participação do homem. Pelo avanço das ciências médicas, sobretudo das ciências da reprodução, uma mulher pode decidir conceber sem necessariamente exercer a sexualidade com o indivíduo masculino, por exemplo, através da inseminação artificial. Inclusive, num passado não muito distante, surgiu a ideia do bebê de proveta. Bebê de proveta, da barriga de aluguel. Não é? Então, todos esses avanços, que vão dando à mulher uma maior autonomia sobre o seu corpo, vão promovendo, essa desidratação dessa experiência do pai provedor, do pai autoritário, do pai que não se envolvia afetivamente, com os filhos que ele colocava no mundo.